certa forma, ele não foi legal com os companheiros. Ele deveria ter comemorado o título, ele deveria ter colocado o título acima de qualquer vaidade pessoal. Se ele tem as razões dele, se ele não tem, se a torcida do Flamengo em determinados momentos foi injusta com ele, ele também não foi legal com a torcida do Flamengo. Futebol com mais emoção é aqui na 96 FM. No momento o CRB tá todo mundo assistindo esse jogo contra o Vila Nova, rezando para que o Vila ganhe o empate, ganhando dá uma sobrevida ao CRB, porque o próximo adversário do CRB é o Santos, mas o próximo adversário da Ponte Preta é o Sport, e o Sport numa situação de ou ganha ou tchau, porque o último jogo do Sport é o Santos, então ou o Sport ganha da Ponte Preta ou bye Campeonato Brasileiro Série A, bye acesso. Então o jogo do acesso do Sport será contra a Ponte Preta, mas será lá em São Paulo. A Federação Paulista é fortíssima. Só lembrando, fortíssima. Será que vão deixar 2 de Campinas descer? Interrogação. Não é igual aquele cara, Avalone. Interrogação. Será que vão cair 2 de Campinas? Interrogação. Eu só sei que a Federação de São Paulo é muito forte. Mas o futebol de Campinas é muito fraco também, viu? Vou te contar. Então, 7-12. Agora, o CRB terá que... Santos não conte, nem conte com esse jogo do Santos, que é morto. O jogo do Santos é morto. Pense, é chegar lá e evitar uma catástrofe, uma goleada de 5, 6, 7, porque o Santos vai pisar o CRB com gosto. Possivelmente é o jogo do título do Santos. O Santos vai comemorar o título de campeão. Você acha que o Santos vai perder a oportunidade? Sem querer pisar? Tomar a sua frente, mas já tomando. Eu acho que esse tipo de jogo termina, de certa forma, sendo como é que eu posso dizer? Uma armadilha. Uma armadilha. Ouça bem o que eu estou lhe falando. Termina sendo uma armadilha, porque o time vai entrar naquele clima de festa, já subiu, já vai ser campeão, e às vezes ele acaba tropeçando no próprio salto e o CRB pode tirar vantagem jogando fora de casa. Essa é a minha opinião. Mas tudo bem, não vou contra você. Não, sua opinião é respeito. O direito de dizer o que você acha é legal. Agora, eu só acho que Santos não perde nem para quem inventou o futebol. Não perde, pisa. É jogo pra 3, 4, 5. Pode anotar aí. Meu Deus. Jogo pra você contar depois de 3. Rapaz. Vou dizer a você, o CRB não perde por menos de 3-0. Rapaz. Na Vila Belmiro. Eu mudo meu nome. Você você mesmo já caiu do salto. Você pode me chamar de Chapolin Colorado. Pronto. Não, você tá louco? Oswaldo Barbosa concorda comigo. Boa noite, Oswaldo. Será? Boa noite, Guima. Um abraço pra você, um abraço pros companheiros de bancada. Boa noite. Primeiro dizer o seguinte, sobre o esporte que você citou aí. Pra você ver o que é essa Série B. E tudo ainda pode acontecer ou nada. Mas o esporte não depende mais dele. Exatamente. O esporte não depende. Quem depende somente de si pra subir é o Ceará. Se o Ceará vencer os 3 jogos dele, o Ceará estará na primeira divisão de 2025. Então veja o que é a Série B. Até 2 rodadas atrás, todos, inclusive eu já dava como certo o acesso do Sport, do Mirassol, do Novo Horizontino e do Santos. E acho que não deve mudar ainda. Agora essa 4ª vaga, pelo tropeço do Sport ontem contra a Chapecoense, o Sport pode ter colocado o acesso muito em risco. Sobre o CRB, na minha opinião, o CRB fez um jogo bom, fez um jogo leve, um jogo solto, um jogo criando oportunidades. Verdade. Mas é o que você falou, a fase quando não tá boa, uma bola daquela bate na trave e entra, mas não foi o caso. O Labandeira perdeu uma oportunidade também e não se perde na fase boa. Verdade. Então o CRB teve várias oportunidades. O Tadeu defendeu uma bola de cabeça, o jogador do CRB cabeceou na pequena área. E ele defendeu aqui. Ele teve um reflexo absurdo. Quer dizer, então o CRB fez o mais difícil no futebol, que é criar oportunidades. E me criou muitas oportunidades. Mas de novo acabou pecando pelos seus próprios erros, principalmente de desatenção
e toma o gol praticamente no último minuto de partida. Agora, eu continuo entendendo e defendendo a minha tese. O CRB está fazendo um esforço enorme para ser rebaixado, mas eu acredito muito na permanência do CRB, porque os outros conseguem ser pior do que o Clube de Regatas Brasil. Eu sinceramente não acredito em uma reação da Ponte. Está empatando o jogo, pode até ganhar contra o Vila Nova, mas eu não acredito. Eu acho que a tendência aí é o Vila virar o jogo. Não acredito na vitória da Ponte Preta contra o Sport. E pode ser até que a Ponte pontue na última rodada contra o Avaí fora de casa. Porque o CRB em si, eu só não acho que o CRB vai ser essa presa fácil toda do Santos. Até porque o Santos não ganhou nessa Série B de 4, de 5, de ninguém. E não vai ser com a vida dele resolvida e o Santos vai, eu diria que deslanchar para cima do CRB. Claro, e mesmo com acesso garantido, e poderá conquistar nessa rodada ainda contra o Curitiba. Então o Santos matematicamente poderá subir para a primeira divisão ou voltar para o seu lugar, porque o lugar do Santos é na primeira divisão. Mesmo assim, eu não acredito no massacre do Santos domingo na Vila Belmiro. Até porque, se você analisar bem, essas equipes grandes que passam pela Série B, o seu torcedor não está nem aí em comemorar título de Série B. Ele não quer comemorar título de Série B, ele não gosta de comemorar título de Série B, ele quer voltar logo à Série A do Campeonato Brasileiro. E isso praticamente o Santos já atingiu o seu objetivo, mas isso também não vai diminuir nada as dificuldades do CRB. Mas repito, a minha tese é essa. Eu acho que o que poderá salvar o CRB é justamente a deficiência técnica também dos outros, as dificuldades que os outros terão para conquistar os seus resultados. Eu acho que isso é que poderá salvar o Clube de Regatas Brasil da Série C do próximo ano. Mas realmente a situação é difícil, é complicada, é preocupante, mas eu sincero e honestamente, eu ainda acredito. O que o CRB não pode é chegar nesse último jogo contra o Operário no estádio Rei Pelé dependendo dos outros. Isso o CRB não pode. Mas se o CRB, com todas as dificuldades, mas chegar contra o Operário dependendo somente das suas próprias forças, eu acredito muito na permanência de Alagoas na Série B do próximo ano. Alguém mais assistiu o jogo? O Jânio Barbosa? Eu acompanhei alguns lances, principalmente do segundo tempo. O CRB estava atento ao jogo, mas o Goiás, naquela proposta de jogar por uma bola, de tentar surpreender o CRB, boas defesas do goleiro Matheus em algumas oportunidades, do Tadeu também, que é um baita de um goleiro. Mais uma vez o CRB pecou na falta de atenção e sempre no final dos jogos. Eu não costumo fazer um levantamento e não fiz desse. Mas mais um gol no final. E é uma tradição do CRB, né? É uma coisa que faz parte da tradição do CRB. É uma agonia no final do jogo. É uma agonia. Todo final de jogo, se o time tá vencendo por 2-0 e quando se tá ali 35, 30 do segundo tempo, começa a levar uma pressão do adversário, realmente, às vezes o adversário diminui o placar e por pouco não empata, enfim, mas assim, claro que o CRB não depende agora só dele, praticamente, né? Tem esse jogo aí da Ponte Preta que pode dizer muita coisa do que ele vai depender dele ou não, mas eu, assim, na minha visão, não vejo ainda o CRB com essa possibilidade de permanecer na Série B, não. Tem muita chance de ser rebaixado para a Série C do futebol brasileiro, porque infelizmente dentro de campo nada mudou com o Hélio dos Anjos, não teve mudança alguma na questão de definição de equipe em termos táticos que chamasse a atenção, que melhorasse o desempenho do CRB. Infelizmente não vejo por essa ótica, não. Vitor Hugo. O detalhe é o seguinte, sabe, Guima, antes do Vitor estender mais a opinião dele, a grande preocupação é o seguinte: é a Ponte empatar os dois jogos. Por exemplo, a Ponte empata hoje e empata com o Sport. Se o CRB perde pro Santos, o CRB já não depende mais dele. Verdade. Porque a Ponte tá indo para 39, tá igualando o CRB, inclusive em número de vitórias, mas a Ponte tem um déficit maior. Mas aí ele chega a 39. Se o CRB perde pro Santos, a Ponte empata com o Sport, a Ponte vai a 40 e na última rodada
o CRB chegaria com 39 e ela com 40. Então o CRB teria que vencer o Operário e torcer pelo empate ou derrota da Ponte Preta para o Avaí na última rodada, fora de casa lá na ressacada. Que coisa. Então a Ponte Preta, se ela empatar os 2 jogos e o CRB perder para o Santos, o CRB chega na última rodada sem depender das próprias forças. Guima, eu não tive a oportunidade de assistir o jogo, mas eu li comentários e pude acompanhar algumas informações sobre. Mais uma vez o CRB, de certa forma, foi surpreendido no final, né? Vacilou, até porque né? Um vacilozinho que custou caro, né? Um pontinho ali, eu acho que de certa forma dos males seria o menor, mas de toda forma eu ainda acredito que o CRB não cai, principalmente por ter o Operário na última rodada jogando em casa, certo? Não é um adversário fácil. Lembrando que o Operário tem chance, hein? O Operário ficou com chance depois dos resultados, né? Matemáticas, né? Mas eu acredito que o Operário na próxima rodada já vai naufragar. Não vai. Ele tem chances, mas a gente sabe que tem equipes com mais chances que ele e na próxima rodada as chances do Operário já vão zerar. Mas, como eu falei, por ter o Operário na última rodada não vai ser um jogo fácil, mas eu acredito que o CRB chega na última rodada dependendo apenas de si e escapa. Roberto. Abraço para você, Guimarães, para todos os colegas e a todos aqueles que nos acompanham. Infelizmente o CRB tem perdido as condições dessa permanência, principalmente nessas situações que foram vários jogos tomando gols nos acréscimos. Principalmente em casa, né? Agora, exatamente nesse jogo de novo, o empate não tinha seria... sido contra o Mirassol, né? Exato. Esse empate não seria um bom resultado, mas era um paliativo, né? E agora, se você for botar na balança a condição de permanecer ou cair, a possibilidade de queda talvez seja muito maior, porque eu torço, obviamente, porque a gente tem falado muitas vezes aqui que é bom para o futebol de Alagoas, quanto mais representatividade tivermos nas divisões superiores, melhor, mas não acredito que o CRB consiga pontuar contra o Santos. E essa questão do Operário, exatamente, você vê que os 2 últimos jogos do Operário, ele venceu 2 times que estão no G4. Venceu o Sport e venceu agora o Novo Horizontino. E terá o Mirassol agora. E agora tem o Mirassol em casa. Inclusive com essa que o Guimarães falou agora de chances, né? E além disso, se ele chega, mesmo que ele não tenha possibilidade nenhuma na última rodada, ele vai querer também, obviamente, encerrar com honras. E tem aqueles fatores extras que podem acontecer, principalmente que você citava agora, Guimarães, da força que tem a Federação Paulista de Futebol. Ela pode vir incentivos aí para o time do Operário, e aí é uma situação dificílima para o CRB. Tem que muito torcer hoje. Sim. A federação eu não acredito. Incentivo da federação não da federação. O que eu quero dizer é o seguinte: todos os anos essa Série B, nas 2 últimas rodadas ou na rodada decisiva, a famosa mala branca, ela roda em todos os jogos. Como também, claro, e se acontecer uma situação do CRB enfrentar o Operário e precisar de uma vitória e um tropeço da Ponte, pode ter certeza que o CRB vai investir muito, não é pouco, no Avaí. Que é um adversário que pode dar essa chance. Para que vença a Ponte Preta. Então, assim, eu concordo com você, Riva, concordo com você. Eu sei que realmente todos nós sabemos que é uma federação muito forte. Por exemplo, na próxima rodada, o Santos poderá estar jogando para ele, para conquistar o título, e poderá estar jogando para salvar a Ponte Preta. Também. Porque se ele vence o CRB, de certa forma, por tabela, estaria dando uma força à Ponte. Mas vai ser uma situação de reta final e a mala branca ela vai girar em tudo que é situação, inclusive o CRB. De repente o CRB, será que não está tendo aí um incentivo pro Vila? Porque o Vila Nova já não tem mais chance. Sim. Vila Nova nem cai nem sobe. Então, de repente, esse tipo de incentivo já pode estar acontecendo aí no jogo do Vila Nova com a Ponte. E se o CRB dá um agrado lá ao Vila e vira o jogo, o CRB volta a depender somente dele para permanecer na Série B do próximo ano. Mas tem o Santos. É verdade, tem o Santos, eu concordo. Mas nada no futebol é impossível.
E como disse o Vitor, de repente, em uma situação como essa, o cara tropeça no próprio salto. Vai ter Neymar lá na Vila Belmiro, vai ter não sei quem no próximo água no domingo. chope. Mas isso de repente não significa que o CRB não possa chegar lá e tentar uma façanha. Claro que o Santos é o favorito, mas eu acho o seguinte, eu acho que o mais importante pro CRB, na minha concepção, antes dele analisar o futuro, ele precisa estar de olho nesse segundo tempo aí. Eu acho que se a Ponte Preta não passar o CRB nessa rodada, mesmo o time do CRB tendo o Santos, mas veja, o CRB tem o Santos na Vila Belmiro, é difícil, mas a Ponte tem o Sport. E tava com o acesso nas mãos. Apesar de ser em casa, mas o Sport tava com o acesso nas mãos. E o time do Ceará, ele vai enfrentar, no caso, fora de casa. Amanhã o jogo dele será fora de casa, mas Botafogo. Na última rodada o Botafogo de Ribeirão Preto, mas na penúltima rodada o time do Ceará joga em casa e o Sport joga fora, mas o adversário do Ceará é o América de Minas, quer dizer, é um time de camisa também, é um time de tradição, a gente sabe disso, apesar de que o treinador do América é o Lisca, né? E a gente sabe da relação do Lisca com a torcida do Ceará, né? E nesse jogo de hoje aí, que a gente tá na torcida que o Vila Nova seja o vitorioso, mas se porventura a Ponte Preta venha a vencer, um concorrente direto aí com o CRB seria a Chapecoense também. Mas aí a Chapecoense eu não acredito. Eu acho que a SAP escapa, vou dizer a você, porque a Chapecoense pega o Curitiba no domingo que vem em casa. O Curitiba já de férias também, a Chapecoense, aquele empate ontem contra o Sport na reta final, na minha opinião, foi o pontinho que livrou a Chapecoense. Na minha opinião. Eu acho que o concorrente do CRB não é a Chapecoense. O único concorrente hoje que o CRB tem é a Ponte Preta, na minha opinião. Concordo com você. Lembrando o seguinte, que esse jogo Santos e CRB, do próximo domingo, é o jogo que vai definir a conquista. Se o Santos ganhar hoje ou empatar, ele sobe. Definida a classificação. Joga fora com o Coritiba. Não é? Hoje. Então, se ele ganhar, definida a classificação, ele abre aí 5 pontos para o Mirassol, que é o segundo colocado, em termos de título. Aí o jogo de CRB seria o jogo da conquista, da festa. Com o Neymar, com todo mundo, a Vila lotada, essa coisa toda seria o jogo do título de campeão brasileiro da Série B, não é? Então seria o jogo da conquista do título. Mas o Santos vai tentar esse título, claro que vai, porque um time grande participa da Série B e ainda perde o título, então ele vai tentar o título, embora ninguém goste, mas vai tentar conquistar. E bem na reta final mesmo. Não é verdade? O jogo em casa, classificado, torcida presente, Neymar. Eu acho que o CRB descartou esse jogo já. Não é possível. Eu não acredito que o CRB vai querer vencer Santos lá na Vila Belmiro. Querer quer, não vai. Quer dizer, querer quer, mas vontade é bom, daí passa. Essa que é a realidade. Pode conseguir? Pode, é futebol. Aí tem que jogar muito. Futebol acontece coisas que você nem imagina. Eu já vi, por exemplo, o CRB, o CSA, o Asa desbancar. O Asa desbancou o Palmeiras. Eu já vi o próprio CSA aí na Vila Belmiro derrotar o Santos de Neymar por 1-0 com o gol de Júnior Amorim. Agora ali em Copa do Brasil. Na Copa do Brasil. São situações diferentes. Sim, mas mata-mata, é jogo único. Que resultados acontecem, é totalmente diferente. Resultados acontecem. Agora que é um jogo que você pra apostar, 99-1, 99 por aí. 99% pro Santos, 1% pro CRB. E esse cara que apostou no 1%, ele tá bêbado, varrido, tá embriagado. Eu já apostei Mas também pode quebrar a banca se apostar Sim, esse aí pode ficar milionário. Mas o certo, tudo correr certo, correr normal, é a vitória do Santos. O CRB tem que fazer, se preparar para o jogo contra o Operário. E aí meter lenha no Operário. Aí já volta quem? Já volta o Léo Pereira, que vai ficar de fora. Entendeu como é que é? As peças estarão todas à disposição, espero que estejam. Então, é por isso que eu tô falando. Eu acho que a comissão técnica da Ponte Preta, baseado nisso aí que você tá falando, Guima, eu acho que a Ponte também, ela faz a seguinte conta:
O CRB só tem um jogo. Nós temos 3. Então, qual é a conta que faz a Ponte Preta? É não perder esses 2 jogos. Sim. Hoje e contra o Sport. Para ela chegar, mesmo fora de casa, vantagem. Mas ela chegar em vantagem. Porque já entra em Porque ela conta com essa derrota do CRB pro Santos. É verdade. Agora, se vencer hoje a Ponte Preta, aí as chances do CRB, elas vão lá para muito, mas muito baixo. Sim, aí o CRB teria que ganhar. Porque aí o CRB poderá ser rebaixado na próxima rodada. Ele teria que ganhar. E se a Ponte vencer o Sport e o CRB empatar ou perder pro Santos, o CRB tá rebaixado. Ou se ele ganhar do Santos, aí mistura tudo o bolo, né? Porque aí já entra Chapecoense na conta. Porque se a Ponte vence hoje, ela vai a 41. O CRB tem 39. Aí, resultado, se o CRB empata, só chega a 40. Um Santos. Interessante. Mas ela ganhando a Ponte Preta vai a 44. Aí o CRB estaria rebaixado com uma redonda de antecedência. É interessante que o Ceará ganhando do Botafogo de Ribeirão Preto inclui o Botafogo na dança. Também com 42. Entendeu? Inclui o Botafogo vai para 42 e aí na sequência ele enfrenta o Ceará, aí depois o Botafogo enfrenta o Ceará dessa rodada. O Avaí e por último o Botafogo enfrenta o Curitiba. Terá 2 adversários mas aí haverá premiação, haverá isso, não é? Todo uma então, é isso que eu tô falando. E ele entraria na zona. Eu acho, na minha opinião, mesmo o Botafogo tendo o Ceará, que só depende dele agora para subir, mas eu ainda acho que os 3 estão rebaixados. Guarani, Brusque e Ituano, e cai ou CRB ou Ponte Preta. Agora, a Chapecoense tem 41 pontos. Mas a Chapecoense tem um jogo. Se tem 30, se ela vence um jogo só em casa, ela chega a 44 livres. E se ela não vencer? Sim, tudo bem, mas a gente. Mas aí se o CRB ganhar do Santos? Se a Chapecoense empatar com o Curitiba, vai pra 42. Bem, mas se o CRB ganhar do Santos, e possivelmente o CRB não cai. O Mirassol pode ter dificuldades. E pode ser o jogo do Mirassol contra a Chapecoense, o jogo da classificação do Mirassol, em São Paulo. E a Chapecoense entraria na dança. Quer dizer, tá muito embolado de todo jeito. Agora, cá pra nós, como você falou, o CRB tá fazendo um esforço enorme para ser rebaixado. Vem lutando muito para ser rebaixado. Há muito tempo. Muito tempo que o CRB tá de olho. Mas eu acho assim, sabe? Não é por ser de Alagoas, não é isso. É você analisando o campeonato. Eu acho que o CRB tem muitas chances de permanecer, porque os outros são piores. Eu acho. Eu concordo, mas infelizmente os outros sendo piores, o CRB não se ajuda. Sim, mas os outros também não ganham. Há quanto tempo o CRB tá nessa aí? Liberar e não volta pro Z4. Sim, mas o que se desenha porque os outros são piores. E o que eu tenho encontrado... É nesse sentido, eu não tô dizendo que ele tem que apostar somente disso pra se manter, não é isso. É porque o campeonato em si mostra isso. E o os outros não conseguem vencer, os que estão abaixo dele não conseguem vencer. Ele perde, empata, mas os outros não ganham. É verdade. Olha só. Mas não é porque não ganham por uma fatalidade, é porque são ruins também. Conseguem ser piores. Pegando as 5 últimas rodadas do CRB para quem está para baixo, por exemplo, o CRB venceu 2 das últimas 5 e o único outro que venceu 2 foi o Guarani, que é a lanterna. Os outros, nas 5, o máximo que tem é uma vitória e um empate. Quem tem? Exatamente. Consegue ser pior. Gente, e o que eu tenho escutado, Oswaldo, dos grupos, no caso, visto nos grupos, que eu não escuto, visto, lendo as mensagens. Olhe, preste atenção. A permanência do Marroquim à frente da presidência do CRB, pode ser que seja uma bobagem que eu estou falando, mas a queda do CRB acende muito a possibilidade do Marco Barbosa retornar à presidência do Clube de Regatas Brasileiras. Digo isso, olha, pelo que eu estou vendo, só dizer o seguinte, pelo que eu estou vendo de mensagens nas redes sociais. Aqui, mas você está vendo mensagem de quem? De torcedor? Não só de torcedores, porque tem um grupo aqui que tem gente, não é só torcedor, tem muita mistura de conselheiro, uma coisa e outra, né? Mas não estou vendo conselheiro, ainda não está dizendo isso. Mas gente muito próximo que vive aqui diz o seguinte, aqui tem dizendo aqui uma mensagem.
Não consigo mais ouvir a voz desse presidente. Prefiro Marcos Barbosa. Essas coisas que até então não se escutava, não se lia, não se via, agora você já vê com mais frequência nas redes. Olha, deixa eu te falar uma coisa aqui, na minha opinião, e aqui eu não vou falar de bastidores da política do CRB, porque modéstia à parte eu sei de muita coisa. Modéstia à parte do ambiente político que está vivendo o CRB interno, mas até em confiança, as pessoas com quem eu conversei, eu não posso ser irresponsável e chegar aqui e detalhar. O que eu posso lhe dizer é o seguinte: eu não me baseio nesse tipo de comentário, porque o Marcos Barbosa foi muito injusto na saída dele do CRB. Foram muito injustos com o deputado Marcos Barbosa, muito. E eu tenho aqui gravado da minha mente, torcedor ligar pra rádio e dizer: Marcos Barbosa, vai embora, o CRB não é seu. Marcos Barbosa, a gente não aguenta mais você à frente do CRB. Marcos Barbosa, o CRB, deixa o CRB seguir a vida dele e vai seguir a sua. É por isso que eu digo, eu respeito, mas esse negócio de grupo de WhatsApp, mas opinião de torcedor é paixão. Os momentos mudam, né? E eu respeito. Os momentos mudam. Pra você ver. Por exemplo, e os momentos mudam. Um cara que, na minha opinião, foi um dos maiores presidentes da história do CRB. Um divisor de águas no Clube de Regatas Brasil, e quando saiu teve que ouvir essas coisas, ao ponto do próprio deputado Marcos Barbosa, eu ouvi ele dizer: nunca mais eu volto à presidência do CRB. Os tempos mudam. O que fez ele mudar de opinião não me interessa, é uma opinião pessoal dele que a gente respeita, mas eu cheguei a ouvir: nunca mais eu posso continuar ajudando, não vou deixar de ser CRB, não vou deixar de ser conselheiro, mas voltar à presidência do CRB nunca mais. E não tá querendo voltar? Pois é. Agora, deixa eu te falar uma coisa. O pouco que eu posso lhe adiantar, o CRB hoje não se resume a Marcos Barbosa e Mário Marroquim. E o conselho, os bastidores, tá pegando fogo. Isso você pode confiar nessa informação que eu estou lhe passando. Só um detalhe que eu digo a você: uma queda é uma queda. E uma queda muda a opinião. Sim, claro. Né? Uma queda, claro. A vitória, ela aumenta. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: a derrota, uma queda, ela muda de opinião para continuidade no Marroquim. Mas isso eu posso lhe dizer: hoje não fortalece ainda a volta do Marcos Barbosa. Essa informação eu estou lhe passando. Muito bem, mas vamos aguardar, porque eleição é fantástico, né? As coisas mudam de uma hora para outra. Eu vi muito fogo aceso na eleição do Omar Coelho e também do... E você sabe por que eu tô falando isso? Só, desculpe interromper o seu raciocínio. Pelo estatuto do clube. Se fosse o CSA, eu concordo com você. Porque o CSA, o sócio, ele vota e tem direito a voto. Ele vota e tem direito a ser votado. Não é uma eleição fechada de conselho. O CSA, o sócio torcedor, ele paga como sócio torcedor, ele tem as vantagens de sócio torcedor, inclusive de ser votado ou de poder votar em quem ele quiser. Agora, é por isso que hoje a eleição do CSA, ela é dos grandes, chamados grandes, a mais aberta. Agora em compensação é a que mais mobiliza. Há de concordar o seguinte, que Marco Barbosa, para uma eleição, seja lá do que for, ele é danado. Não é verdade, gente? Não, ele é muito forte. E outra coisa. Ele é. E deixando bem claro aqui, Guimarães. Tem muitos aliados. Deixando bem claro aqui. Dentro do clube. Quando eu falei aqui que eu ouvi torcedores falando e dizendo isso sobre o deputado Marcos Barbosa na saída dele, é de uma injustiça absurda. É de uma injustiça sem tamanho. Eu fiz questão de fazer esse comentário para você ver o que é o torcedor. É desse sentido que eu estou dizendo. Porque vamos supor, para você ver o que é o torcedor. E não é só do CRB, não. O torcedor. Vamos supor que o CRB se mantém na Série B. Não, o CRB se mantendo não muda. Não, então, é isso que eu tô dizendo. Pra você ver a cabeça do torcedor. O CRB se mantém. Aí o torcedor diz: rapaz, fazer um balanço aqui da gestão do Mário. Não muda nada. Não perdeu um estadual. O CRB nunca tinha conseguido chegar
a uma final de Copa do Nordeste, chegou. O CRB nos últimos anos fez campanhas maravilhosas na Copa do Brasil, porque fez, os números mostram isso. Então veja o que é o torcedor, e a gente tem que respeitar, porque se eu fosse torcedor, eu também agiria com emoção, e o torcedor do CRB está no direito dele. A vitória não altera nada, agora a derrota vai ser... Sim, a derrota altera, na minha opinião, pelo que eu tenho de informação. A derrota altera... e muito. Eu não convivi. A continuidade do Marroquim. Aqui só não significa a volta do Marcos Barbosa. Exato. Agora, é o que eu tenho de informação. Aqui só quem conviveu na época, o Jânio Barbosa estava em Maceió na época, o Marcos Barbosa era presidente. Você conviveu no dia a dia, né, da história toda. E a gente sabe que o Marcos Barbosa, para a eleição, é uma raposa. Uma raposa, na verdade, tem as suas artimanhas. É forte. É forte nos dois sentidos, politicamente falando. É verdade. E também na questão. Não gosta de perder. Não gosta de perder. Não é um cara que não gosta. Não entra numa guerra. E que se voltar, quero deixar bem claro, se voltar, o CRB também vai estar muito bem entregue, porque foi um grande presidente. Exatamente. Tudo depende, futebol você vê, é uma coisa fantástica, né? Tudo depende de uma permanência. A única coisa que ele prometeu e até agora não cumpriu foi colocar o CRB na Série A. Porque qualquer um outro nome que possa ser vendido. E que recentemente deu uma entrevista aqui em Maceió, prometendo já isso. Isso aí é a minha opinião. Eu acho que ele se equivoca nesse tipo de situação. Toda vez. Todos os anos. Política é assim. Ele começava o campeonato e dizia: o CRB vai pra Série A. Mas CRB vai pra Série A. Política é assim. Sim, mas não pode, Guimarães. Ele pode ser político e pode ser a política. Mas na minha opinião é uma política equivocada. Você acreditar O que ele pode dizer é o seguinte: na minha gestão, eu garanto que o CRB jamais vai correr esse risco que está correndo agora de ser rebaixado. Mas botar na Série A, isso ele eu acho que o caminho não é por aí. Também méritos ao Marcos Barbosa, que da vez que caiu, ele foi lá e subiu. Foi isso mesmo. Foi lá e resolveu. Caiu uma vez. Sim. Caiu por isso que eu volto a repetir. E aprendeu se ele voltar a ser presidente do CRB, o CRB vai estar muito bem entregue. A única coisa que eu digo a você, e você pode confiar nessa informação, é que uma queda fragiliza o Mário Marroquim, mas não pense que fortalece muito a candidatura do presidente Marcos Barbosa nos bastidores políticos do clube, não. Ô Guimarães, vocês falavam agora na Copa do Brasil que o CRB teve essa participação efetiva nessa temporada, e a disputa do CRB a partir das oitavas de final da Copa do Brasil da próxima temporada, terceira fase. É quase da terceira fase. É quase uma realidade já, pelo seguinte, porque o Campeonato Brasileiro, essa questão de Libertadores, o G4 hoje já é G5, porque o Flamengo já conseguiu, com esse título que conquistou ontem da Copa do Brasil, vaga na Libertadores, e ele tá entre os 5. E se o Botafogo, por exemplo, for campeão da Libertadores, aí passa a ser o G6, já iam direto 6 clubes aí para a fase de grupo da Libertadores. Então, esse G4 que passou até certo a ponto a ser G6, com essa repescagem da pré-Libertadores, poderá chegar a G8. Então o Fortaleza está dentro praticamente. Não, já praticamente não. Fortaleza já confirmou no final de semana com a vitória contra o Vasco. Só aqui mudar. E aí, só um detalhe. E o CSE vai para a Copa do Brasil. O CSE vai para a Copa do Brasil na primeira fase. Alagoas terá 4 representantes em 2025. Asa, CSA, CSE e o CRB. O CRB agora entrando na terceira fase da competição por conta do vice-campeonato. Tem uma informação e tudo se desenha de que o Asa, quando exatamente jogava, né, fora de casa ou em casa, recepcionando o time adversário, pode ser o time visitante. O Asa pode melhorar essa questão do patamar. Vai depender do ranking. Vai dependendo do ranking, mas pelo que se desenha, o Asa pode mudar. Joga pelo empate, ou seja, jogaria fora de casa, sendo teoricamente pegaria um adversário mais fraco. Né? Muito bem, agora são 7h45, coloca aí o hino do Igaci. Só um detalhe, viu, Guimarães? Vou deixar os nossos ouvintes aqui mortos de curiosidade. Conselheiro falou. Leia o seu zap e depois delete. Muito bem. Vamos tocar o hino do Igaci. Ele apareceu de volta, foi? O hino do Igaci, campeão. Olhos d'água do Acioli, parabéns. Venturosa Igaci. Igaci.
Igaci de coração. Somos Igaci Futebol Clube, campeão com raça e emoção. Somos tetracoloridos do Agreste, Igaci do coração. Agora, sim, essa música tem muito a ver com Glória, Glória, Aleluia, né? A introdução. Mas eu diria que é um plágio. A introdução é um plágio. A introdução é. É mais um. Não, e a letra também. Somos Igaci, glória, glória, aleluia. Eu diria que é um louvor. É verdade. Igaci, Igaci. Parabéns ao Igaci, campeão, né? Contra o Zumbi. O Zumbi, meu Deus. Tetra. Eu nunca Jogador vi, do foi expulso. eu nunca vi um time pra ser tão vice como o Vasco da... Vasco não, o Igaci. O Igaci. Não sei porque Vasco da... Até porque quem tem mais vice-campeonatos no futebol brasileiro é o Flamengo. Muito mas vamos bem. mudar de assunto. Agora, então veja só. Sobre o Igaci, Parabéns, eu quero dizer Sentiu, o Galvão. seguinte. Não, não senti, eu tô passando uma informação. A gente vive de informação. Muito bem. Então, deixa eu passar aqui uma situação. O Igaci não tem nada a ver com isso, subiu com méritos, foi o campeão da segunda divisão. Agora, um jogo extremamente atípico pro Zumbi. Porque um time que entrou nervoso demais, eu assisti o jogo, o time entrou nervoso demais em campo. No primeiro tempo, já perde um jogador expulso. E aí você jogar uma final, mesmo em casa, mas com um jogador a menos, 70 minutos, enfim, não é fácil. E aí, mesmo assim, com um jogador a menos, o time do Zumbi no primeiro tempo foi o time que teve as melhores oportunidades, poucas, mas as melhores oportunidades elas foram do Zumbi. No segundo tempo, o time do Igaci conseguiu equilibrar um pouquinho mais o jogo, e aí teve mais um jogador expulso do time do Zumbi. Aí você, com 2 jogadores a mais, um time experiente como é o time do Igaci, e com qualidade, diga-se de passagem, um técnico muito experiente. Capitaneado pelo Didira, que o Didira deu as caras. Sim, e o Elenilson, que é um cara experiente e acostumado a títulos, principalmente na segunda divisão do Campeonato Alagoano. O Igaci, com toda a sua qualidade e experiência, foi lá, fez o gol através do Mancha e aí consegue o seu acesso. Então, méritos para o time do Igaci, 15 anos depois, se eu não estou enganado, volta à primeira divisão do futebol de Alagoas. Então, parabéns ao Elenilson, parabéns aos seus comandados, a cidade de Igaci está de volta à primeira divisão. E ao Zumbi é juntar os cacos. Agora é aquela coisa, é um jogo extremamente atípico para o time palmarino, porque não é normal uma decisão, uma final, um acesso, você jogando em casa e você ter 2 jogadores expulsos, um no primeiro tempo, outro no segundo tempo. Isso diminuiu demais as chances do Zumbi, e o time do Igaci soube tirar proveito dessa superioridade. Foi o 7º vice do Zumbi, o 4º seguido. Em 95 ele foi vice para o Miguelense, 2017 vice para o Dimensão Saúde, 2019 vice para o CSE. Aí vem aí a sequência de 4 vices, né? 4 anos sendo vice. 2021 para o Cruzeiro de Arapiraca, 22 para o Coruripe, 2023 para o Penedense e agora para o Igaci. Agora eu não sei vocês, mas eu abriria aqui uma discussão. E já disse isso, inclusive, aos dirigentes da federação. Eu acho de uma injustiça muito grande esse negócio de só subir o campeão. É também muito difícil. Sim, tem que ser pelo menos 2, né? Acho que o campeonato alagoano teria que voltar a ser disputado com 10 equipes. Caem 2 e sobem 2. É muito difícil. Você disputar uma segunda divisão é muito difícil. Primeiro, que os recursos são poucos, você se esforça, você monta um time, enfim, a competição é duríssima. E aí, você vê aí, somente o campeão subir, eu acho complicado, sinceramente. E na verdade, o mais correto seria cair em 2 e subir em 2. Na verdade, eu acho até difícil agora aumentar para 10, né? Com essa situação do calendário, que os estaduais devem até sofrer um enxugamento de datas, acho difícil para voltar para. Eu acho até difícil voltar para 10. Eu não acho não, eu acho que a última conversa que eu tive com o presidente Felipe Feijó, que é um pedido dos clubes, não é só da primeira divisão não, um pedido dos clubes da Assembleia Geral, dos clubes da federação. A federação estuda sim com muito carinho, independentemente da quantidade de datas, a federação estuda com muito carinho essa possibilidade, por exemplo, de você cair 2 e só subir o campeão.
Aí você teria 9 clubes. Aí no outro ano cairiam mais 2 e só subiria o campeão. Aí você chegaria a 10 clubes. E aí com 10 você normalizaria. Cai em 2, sobe em 2. Cai em 2, sobe em 2. A federação pensa com muito carinho nessa possibilidade de atender a um pedido dos clubes. E um detalhe, né? O Zumbi foi a melhor equipe na primeira fase e acabou caindo pro Igaci, que teve uma oscilação durante a primeira fase, conseguiu se recuperar e foi buscar. Parabenizar o professor Branco Amorim. No geral, como foi a classificação? É o quê? Na geral. No geral, como foi a classificação? O Zumbi foi o líder da primeira fase. O Guarani o segundo, o Igaci o terceiro. Não, tô perguntando isso. Juntando todas as fases, a primeira fase, semifinal e final. E tem que somar pra olhar. Mas só pra finalizar, viu, Guima? Parabenizar o professor Branco Amorim, preparador físico, que é daqui de Arapiraca, o Caio Salles, auxiliar técnico do Elenilson, e o professor Humberto, ex-goleiro do próprio Igaci, trabalhou no Cruzeiro de Arapiraca e agora também era o preparador de goleiros do Cruzeiro. E esse Igaci é do grande Edgar Lima e também do saudoso Clinton Uli, rapaz. Sim. Parabéns ao Igaci. Né? E agora o Igaci, eu acho que já começa a correr atrás de montar o time, né? Exato. O estádio cabe quantas mil pessoas? 2 ou 3. Não, rapaz, 2 pessoas? O estádio inteiro? 2.000 ou 3.000. No máximo 3.000 pessoas. Não. 2.000 pessoas no máximo. Muito bem. Não, 2 pessoas. 2.000 pessoas. 2.000 para 3.000. O estádio cabe. Tem iluminação artificial lá? Tem, né? Desde as dos primórdios, quando o Igaci participou dos primeiros campeonatos. Muito bem. Então vamos ter Igaci, que é a novidade da próxima temporada do futebol alagoano. Acredito que Zumbi e Igaci vão participar da Copa Alagoas. Pelo menos é essa informação que a gente tem. Zumbi, Igaci, Guarani e o Céu. Aí piorou muito. Não são os semifinalistas que participam? É uma festa. Ô Guima, com relação a a pontuação, né? O Zumbi finalizou a primeira fase com 25 pontos. E aí fez 4 na semifinal 29. E fez 1 na final, 30. O Igaci fez 19 pontos na primeira fase, aí fechou a semifinal com 4 pontos. E na grande final o Igaci também fez 4 pontos. 8 mais 19, 27. O Zumbi foi melhor. Foi melhor em pontos. Quem foi campeão quem ganhou foi o Igaci. Muito bem, são 7h54. Agora, antes do intervalo, vamos saudar a maior torcida do mundo. A campeão da Copa do Brasil, o Flamengo, conquista o seu 5º título. E depois do jogo, um fuzuezinho, né? O Gabigol vai pro Cruzeiro de Belo Horizonte, essa coisa toda, torcida quase que pega, arranca rabo danado. Olha só, Guimarães, você falando aí dessa questão do Gabigol, quando ele assinou o contrato em definitivo com o Flamengo, em 2020, o salário era em torno de R$1.450.000, e agora com o Cruzeiro esses vencimentos chegarão próximo à casa de 3 milhões mensais. Um dinheirinho bom, né? Eu queria falar sobre essa atitude do Gabigol. Assim, na minha concepção, o Gabigol, ele fez tudo premeditado. E eu acho que ele não foi legal com os companheiros. Respeito quem pensa diferente, mas na minha opinião, ele fez tudo premeditado. Ele entrou em campo ontem premeditado para isso. Se eu ganhar o título, eu vou jogar M no ventilador. Se eu perder, eu fico calado. Também acho dessa forma. Eu acho que a atitude não deveria ter sido essa. Ele trouxe o holofote do título para ele. Vindo dele não é novidade, A prova é tanta. E na noite de ontem e durante o dia de hoje, se você teve tempo e oportunidade de assistir aos programas esportivos na televisão, pouco se falou do título do Flamengo. Só se falou da saída do Gabigol do Flamengo. E eu acho que isso, de certa forma, ele não foi legal com os companheiros. Ele deveria ter comemorado o título, ele deveria ter colocado o título acima de qualquer vaidade pessoal. Se ele tem as razões dele, se ele não tem, se a torcida do Flamengo em determinados momentos foi injusta com ele também não foi legal com a torcida do Flamengo. Aquela dele ser ídolo do clube, e é um ídolo, e tá eternizado na história do Flamengo, mas aparecer com camisa de Corinthians, aquilo não pegou bem. O torcedor do Flamengo não merecia aquilo. E a relação dele com o Tite, se não era boa, e o Tite fez sacanagem com o Gabriel. Eu acho que o Tite se vingou do Gabriel no Flamengo, daquela atitude do Gabigol, do Tite não ter levado ele para a Copa do Mundo. O Tite, na minha opinião, foi baixo
nesse sentido, que ele colocou a vaidade dele, a mágoa dele acima do trabalho, acima da necessidade do clube. Tudo isso o Gabriel tem suas razões. Agora, o que ele fez ontem, na minha opinião, foi premeditado. Foi até maldoso, como quem diz assim, não, se eu ganhar, o holofote vem todo pra mim. A notícia serei eu e não o título, não os meus companheiros. Então, eu acho que o momento não era aquele, pra ele fazer aquilo. Porque se ele perde o título, ele ia ficar caladinho. Ele ia sair do mesmo jeito. Mas ele ia ficar caladinho, pianinho. Mas não, ganhou o título, aí resultado. Não soube nem sequer respeitar a torcida do Flamengo, os companheiros, e virou o holofote de uma situação que, no meu modo de ver, extremamente desnecessária. Foi, na minha opinião, uma atitude assim, de se aproveitar do momento. Uma atitude premeditada, e a torcida do Flamengo não merecia isso. Inclusive, antes dele dar a declaração, a gente observava que o comportamento dele estava diferente, porque ele é muito eufórico e ele estava calmo. Acho que estava realmente. E que não gosta de dar entrevista. Ele não dá entrevista, o Gabigol. E ontem ele se aproveitou de todos esses sentidos aí. Na minha opinião, não foi uma coisa legal, não. Com a torcida do Flamengo, não estou falando de diretoria. E a relação de diretoria e jogador e diretoria é outra história. Eu estou falando com relação aos jogadores e estou falando com relação à torcida. Foi uma atitude mesquinha e, na minha opinião, proveitosa.